era imoralidade para tudo quanto é lado, mas ainda no meio daqueles, achou esse homem e fez esse homem construir alguma coisa. Esse homem construiu, a humanidade não ouviu, os animais ouviram, entraram e a humanidade ficou. E simplesmente Deus falou: como a sua família e você são íntegros e justos, então vocês vão entrar na arca. Você percebe? Se você trazer isso para o dia de hoje, para um pouco para pensar. Se nós tivéssemos que construir uma arca hoje, quantos entrariam na arca? Para pensar. Quantos entrariam na arca? Você percebe? Por que eu estou falando uma casa que somente Deus vê? Porque Deus ele chama a nossa atenção para nós olharmos e enxergarmos que, independente de onde nós estamos, seja uma casa de pau a pique, uma fazenda, uma mansão, seja onde você estiver, a casa principal para Deus é o seu coração. Essa é a verdadeira casa. Essa visão, esse entendimento que Deus quer, e olha para você e para mim e fala: a única casa que eu quero entrar é aqui dentro. É essa. Agora, por que eu estou citando outras casas? Porque quando Deus entra no seu coração, automaticamente a sua casa terrena, ela também se torna uma casa de Deus. Você percebe isso? A partir do momento que você reconheceu Deus na sua vida, como Noé reconheceu, por isso que a Bíblia chama ele de íntegro, justo e andava com Deus. Tá? Esse reconhecimento, essa visão, esse entendimento, essa expectativa é o que Deus requer de nós. Essa visão, essa esperança. Por isso que a Bíblia fala que Deus se inclina para ouvir o seu clamor, a sua oração. Ele se inclina. Por que você está aqui hoje? Você já parou para pensar? Você saiu da sua casa, não foi? Poderia estar lá, assistindo sua TV. Mas você veio. Eu digo para você, você não veio simplesmente porque era um culto de oração. Por que eu falo que as coisas naturais são explicadas pelas espirituais? Porque a partir do momento que você pega o seu carro, é natural. A partir do momento que você sente que você tem no culto, é espiritual. Você tem que vir no culto, é espiritual. Porque aí já não é ação mais mecânica, mas sim a ação do Espírito Santo na sua vida. Você entende isso? É esse entendimento. É essa visão bíblica que a gente tem que ter. Tem que ter esse entendimento quando fazemos as coisas como Noé fez, gerou isso no coração de Deus. Homem íntegro e justo. Andava com Deus. Por isso que ele entrou numa outra casa. Você percebe? Em João 14, 23, alguém abre para mim, João capítulo 14, 23. Você vai fixar esse versículo aí na sua memória. Por isso que você vai entender o que é casa. Falando aí, se alguém me ama, João 14, 23. Alguém que achou pode ler. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. E viremos para ele e faremos o quê? Morada. Então qual é a grande casa para Deus? Somos nós. Então quando Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, Deus especificamente estava olhando para o coração de Josué. Então Josué estava falando o seguinte: independente do que aconteça comigo, do que eu for fazer, da guerra que eu vou enfrentar, meu coração vai servir o Senhor. Independente do, quando você sai para ele, independente do gelo que você vai enfrentar, se a sua garagem caiu ou não no seu carro, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Independente, essa é a nossa vitória. Não tem outra, não tem um muro. Você percebe, irmão? Então as coisas naturais explicam as espirituais. E nas espirituais que você pega a força para vencer as coisas naturais. Por isso que a
tem que continuar lutando. Amém. Não é, Wilson? Então, nós iremos para ele que Jesus falou aí. E nele faremos morada. O que mais importa para Deus é você e eu. É isso. Essa é a grande expectativa de Deus. O que importa para Ele é o seu coração vai ser a minha morada. Se o seu coração se abriu e entrou ali o Espírito Santo, ali está sendo a morada dele, você está com tudo. Você tem a maior mansão que você esperava. Esse é o entendimento, irmão. Naturais, explicando, às vezes espirituais. Em 1 Samuel, capítulo 1, a gente vê uma casa sem mobília. Por que eu estou chamando isso? Uma casa sem mobília. 1 Samuel. Ali tem uma história de uma mulher, Ana. Todo mundo conhece a história de Ana. Seu marido chamava Eucana. 1 Samuel, capítulo 1, se não me engano. É isso mesmo? Olha aí, Eucana tinha duas mulheres, uma Penina e a outra chamava Ana. É isso? Minha memória não está ruim, não. Mas por que eu estou falando que essa casa não tem mobília? Por que essa casa não tinha móveis? O que eu quero dizer com isso? Qual o entendimento que eu quero que os irmãos tenham disso? Qual o aprendizado que a gente traz para nós, para a nossa vida? Porque ali a Bíblia diz que Eucana era um homem de posição, era um homem rico. E por que a casa dele estava faltando alguma coisa? Porque ele tinha uma mulher angustiada e triste, que estava sofrendo. Ele tinha toda a condição de fazer um monte de coisa, porém faltava alguma coisa. A sua mulher era triste, angustiada, estava sofrendo, sofria chacotas, mas porém precisava de algo mais naquela casa. Por que Deus olhou para essa casa e colocou um móvel nessa casa que estava faltando? Porque Ana, da mesma forma que Josué, na cabeça dela também, eu e a minha casa servirei você. Percebe? Essa era a visão de Ana. Essa casa não tinha móvel porque precisava do quê? De um milagre. Não era isso? Se você olhar para o texto, você vai ver isso. Eucana com a Ana ali, uma mulher angustiada, triste, com sua casa interior, que eu quero dizer, lá dentro estava virada, estava bagunçada. Ela não entendia por que ela não tinha filho. Ela não entendia isso. Mas você observa que Ana, como você e eu, colocamos nessa casinha que queríamos um filho, queríamos um milagre. Não é assim? Por isso que, em vez de você falar caixa de oração, você casa de oração. Ana olhou e viu que precisava de um milagre na sua vida. Quando você consegue perceber esse milagre na vida dela? No capítulo 1, verso 17 e 18, você vai ver Ana já orando. E Ana orou e Deus lhe concedeu a petição que lhe fizeram. Você vai ver isso. Depois vai ver no verso 18, Ana andando, e a Bíblia diz ali que o seu semblante já não era mais triste. Seu semblante já não era mais triste. E no capítulo 2 você vê a alegria de Ana. Então ela ora ao Senhor, você vai ver o cântico de Ana no capítulo 2. Ana orou ao Senhor, aí ela fala que ela se regozija no Senhor, ela se alegra no Senhor. Por quê? Porque ela entendeu. E quando ela olhou para Deus e viu que estava faltando algo na casa dela, essa mobília que estava faltando, essa angústia que estava tirando a paz dela, então ela precisava de algo, de um milagre. E Deus então concede esse milagre a ela. Por quê? Porque na verdade no seu coração, mesmo com toda a tristeza que ela tinha, com a sua depressão, e depressão mata, viu? E mata feio. Há 2 meses atrás, mais ou menos, aí, eu e a Sônia recebemos uma notícia
de uma conhecida nossa, de uma mulher crente, pulou lá, não sei quanto andar? 16º andar. Marido crente, os filhos crentes, entrou no negócio da mulher, uma depressão tamanha, ninguém conseguia tirar dela. Médico não conseguiu, psicólogo não conseguiu tirar dela o que precisava ouvir, algo que foi atrofiando a mente dela, foi atrofiando. E lá no 16º andar, eu sei onde eles moram, né? Era perto de um Carrefour, lá perto da nossa casa. Essa mulher, então, ela sobe, né? Colega nosso de igreja, pertenceu à nossa igreja, depois foi para uma outra igreja. Ela sobe e pula. E o seu marido, a primeira pessoa que vê ela é o seu marido. Ela pulando lá embaixo, no chão, caído, e o marido chegando no trabalho. Que alegria, né? Depressão. Por isso, irmãos, que a gente tem que se apegar de uma tal forma na palavra de Deus, mas de uma forma que você ouça realmente a voz de Deus. A gente não precisa querer ter experiência, a gente precisa conhecer a Deus. Tem pessoas que querem ter experiência com Deus. Eu quero ter experiência, não. Você tem que conhecer Ele. Ninguém tem, uma pessoa que você não conhece, você não coloca dentro da sua casa. Certo? Então você não coloca um Deus que você não conhece dentro da sua casa. Então primeiro você conhece a Deus, o Deus que faz milagre, o Deus que transforma, o Deus que muda, o Deus que te dá sonhos, o Deus que te dá esperança. Esse Deus a gente precisa conhecer. A partir do momento que você conhece esse Deus, aí você passa a ter experiência com Ele. Aí sim é diferente. Aí vem as vitórias, as tribulações, as lutas, mas você entende que é Deus. É diferente. Essa visão, né? Quando tudo, né? Tem aquela música, eu esqueci o nome dela agora. Chega lá, como é que é? Tudo que vai bem. Como é que é? Não lembro mais dessa música. Quando tudo diz que não. É uma outra. É que eu sou um pouquinho mais velho. Então, irmãos, mas o que eu quero dizer com isso? Que nos dias de hoje, a gente tem que estar atento a determinadas situações. Algumas coisas que acontecem com a gente, ou para você pensa até que é natural, muitas vezes não é. E às vezes alguma coisa que você pensa que é espiritual, muitas vezes não é. Por isso que a gente precisa ter esse contato com Deus, buscar a Deus, tentar conhecer esse Deus maravilhoso que Ele é, para você entender o que está acontecendo. Isso se chama experiência com Deus. Mas hoje as pessoas estão invertendo, querem ter experiência, as pessoas querem, entendeu? Querem abrir o mar de novo. O mar não vai se abrir de novo, não. Quer bater numa rocha que sai a água, não vai. Isso já foi feito. Deus não precisa mostrar mais esse tipo, embora, se Ele quiser, Ele tem poder, toda autoridade para fazer. Mas não vai fazer. Deus vai tratar com cada um de nós. A tratativa hoje, depois que Jesus veio, é pessoal e individual. Por isso que ele fala, eu e a minha casa, serviremos o coração de cada um. Amém, irmãos? Amém. Então, esse entendimento. Então, Ana estava faltando alguma coisa e ganha isso porque ela entende essa mudança na vida dela, entende que existia um Deus que trabalhava por ela, que poderia fazer um milagre, que tirou ela da depressão, da angústia, da tristeza, e deu Samuel. Foi um dos maiores profetas que existiu. Você percebe? É o que acontece no dia de hoje. Tudo pode mudar quando a gente entrega o nosso coração, a nossa casa ao Senhor Jesus. É esse entendimento. Um outro ponto, essa é uma casa sem mobília. Agora existe um camarada também que ele estava perdendo a sua casa. Em 1 Samuel capítulo 18, você vai ver um camarada chamado Saul, era o rei Saul, né? Ungido. O próprio Samuel, esse camarada que eu falei antes, ungiu esse homem. Depois veio ungir Davi. Né? Mas por que eu digo que esse camarada estava perdendo a casa? Ou perdendo a sua tenda e perdeu. Né? Foi perdendo a sua casa e as suas mobílias. Né? Porque na verdade esse homem deixou de pedir milagres a Deus.
Esse homem passou a começar a acreditar na inveja. Esse homem passou a acreditar em coisas naturais que não eram de Deus. Esse homem passou a consultar, né, os adivinhos da época e enganaram Saul. Foi toda uma questão na vida desse homem, que esse homem, na verdade, em vez de ele expandir a sua casa, ele foi perdendo. Ou seja, o coração desse homem, a sua casa maior, ficou doente. Você sabe a luta quando se tem uma enfermidade dentro de uma casa. Não é fácil. Já não estou nem falando do coração. Mas quando se tem uma enfermidade na família, como é terrível. Uma enfermidade grave. Né? Uma luta que não é fácil de vencer. Por isso que as nossas expectativas, nossa visão, nosso entendimento, de sempre buscar a Deus, para que a gente não perca, né, a nossa marcada, né, que é a nossa vida para com Deus. Quando você tem vida para com Deus, então você tem tudo. As suas expectativas aumentam, as suas esperanças aumentam, os seus sonhos aumentam, tudo vai. Independente do que acontecer com você. É isso que eu quero que você saia daqui hoje, entendendo, independente do que acontecer na sua vida. Existe um Deus maior que olha para dentro da sua casa. E qual que é essa casa que interessa para Deus? É o seu coração. Essa é a grande expectativa de Deus para você e para mim. Porque quando Deus olha para você, conhece a intenção do seu coração, pronto. Tudo se torna mais fácil. Tudo se torna grande. E essa busca, irmão, esse entendimento, né, que a gente vai colocando, gostaria que você frisasse isso, essa questão de perder casa, porque nos dias de hoje, irmão, não é diferente. Dentro da igreja se perde casa. Não é só fora da igreja, não. Dentro da igreja se perde casa. Então a gente tem que tomar um cuidado, sabe, de buscar a Deus, buscar realmente com afinco, com visão, com entendimento, entendendo o que a palavra dele diz, né, para que a gente realmente não balance. E se a gente balançar, a gente sabe que tem uma mão maior que segura a gente, que é Deus, que é Jesus. Então, por isso que quando Jesus estava naquele barco, você lembra? Estava dormindo, o povo todo apavorado, ele dormindo. Ele até acordar o homem para segurar o mar. E ali tem um dos cidadãos lá que fala naquele barco, quem é esse? Que até o mar e o vento lhe obedecem. Esse é o nosso Jesus de hoje. É o mesmo. Nós não estávamos naquele barco, mas quantas vezes, talvez aí na sua vida, né? O seu, mesmo fora do barco, mas você já foi balançado algumas vezes. E você sentiu que Jesus estava ali do seu lado. Né? Então essa busca, irmão, que eu quero que você coloque na sua vida, né? Esse entendimento. Enquanto aqui tem dois aprendizados, né, em 1 Samuel. Saul começa a perder sua casa e começa a aparecer outro ganhando a sua casa. Enquanto o outro buscava força em Deus. Salmo 26, 2. Alguém lê para mim, por favor, Salmo 26, 2. E outro irmão lê o Salmo 27, 1. Você vai entender o que eu estou falando. Salmo 26, 2. Depois o 27, 1. Examina-me, Senhor, e prova-me. Sonda-me o coração e os pensamentos. 26, 2. Sonda meu coração e o pensamento. Examina-me, Senhor. Essa é a petição. Esse entendimento. 27, 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? A quem temerei? Se ele sonda e me conhece. Ele é a minha luz. Por que eu vou temer? Você entende isso? Então Deus, a Bíblia, põe um negócio na sua cabeça. A Bíblia responde à própria Bíblia. Não busque compreender a Bíblia fora dela. A Bíblia responde ela própria.
mostra o Salmo 41. O que diz o Salmo 40, verso 1? Salmo 40 aí, pode ir. Coloquei toda a minha esperança no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu meu grito de socorro. Ouviu o meu pedido de socorro. Algumas versões falam que ele ouviu o meu clamor, que ele se inclina. Então, irmão, esse entendimento, essa busca, o Salmo 26, 2, o Salmo 27, 1, o Salmo 41, Davi nos ensina, ele sabia em quem devia buscar. A sua confiança estava em quem deveria. Ele tinha essa visão, esse entendimento. Infelizmente, Saul não teve o mesmo entendimento que Davi. E olha que até Davi tomar o reino de Saul foi mais ou menos aos 15 anos. Samuel ungiu Davi e ele ficou ali, aguardando. Ele tinha 15 anos para pensar. Volto para Deus? O que eu fiz? Eu tenho que me acertar com Deus? Aonde eu errei com Deus? Por que eu estou assim? Você percebe que Deus nos dá tempo da gente olhar para Ele e voltar para Ele? Deus nos dá esse tempo. Então, o que eu quero dizer para você essa noite é que não balance, se a sua casa, seja o que for, esteja balançado, Deus dá tempo para você se chegar até Ele. Por isso que Ele fala, Ele ouviu o meu clamor, Ele ouviu o meu pedido de socorro, Ele ouve o nosso pedido de socorro. Deus é um Deus de expectativa, onde Ele fica aguardando o abrir da nossa boca. Esse é o Deus de expectativa. Por isso que Ele se inclina. Por isso que quando a gente se volta para Ele, as coisas passam. Tribulação vai chegar, vai chegar. Luta vai chegar, vai chegar. Isso não tenha dúvida. E Jesus falou, não pense que vim trazer paz, eu vim trazer espada. Jesus falou isso. Eu vim para dividir família. Mas em que sentido Jesus falou isso? Essa divisão que Jesus estava falando. Você pode brigar, lutar, mas se você estiver em mim, você está sossegado. É isso que Jesus quis dizer. Se o seu pai não quer me procurar, se o seu irmão, se o seu filho não me quer, mas se você me quer, eu estou aqui. É esse entendimento que a gente precisa ter. E Jesus é tão bom, né? Ele nos dá esse entendimento, ainda fala que a esposa, crente, santifica o marido. Não é interessante? A chance que Jesus nos dá, a visão que Ele nos dá, a expectativa que Ele nos dá, né? Que Ele abençoa a sua geração. Olha só como é que Jesus é bom. Ele abençoa a sua geração. E a geração, a outra geração. Olha só como é que Ele é. Então, irmão, o que eu quero que você entenda nessa culto de oração, que realmente quando a gente coloca a nossa casa dentro dessa casa, as coisas podem mudar. E vai mudar em nome de Jesus. Um outro ponto, finalizando, que a gente abre também a nossa casa com milagre. Certo? Ou seja, somente Deus conhece a nossa casa, a sua casa, a minha casa. Aquele pedido, lembra aí agora, aquele pedido que você não colocou aqui. Para e pensa. Poxa, eu não coloquei aquele pedido aqui. É? Eu não coloquei. Mas a casa, ela vira e recebe o seu pedido. Interessante, irmão, que quando a gente abre a nossa casa, e voltar um pouquinho em Noé de novo. Como é
que você vai lembrar de Noé se você não lembra da arca? Como é que você vai contar uma história para uma criança de Noé se você não falar da arca? Já pensou nisso? Como é que você vai falar de Jonas para uma criança se você não falar do peixe? A história não vai ficar tão interessante. É ou não é? Mas se você falar de Noé, você vai falar da arca, você vai falar do bichinho que entrou. Né? Ou seja, abrindo a casa. O que eu quero dizer é que a casa que esse homem abriu e foi colocado ali, tudo que foi colocado, gera uma expectativa na gente incrível. Uma coisa interessante, quando eu disse que os homens não obedeceram, porque não abriram a sua boca, depois fomos lá em Ana, e vemos Ana clamando, e que a gente aprende com tudo isso. Qual é a visão? O que eu quero passar para os irmãos? A arca de Noé representava uma casa, a casa de Ana tinha um problema, depois foi sanado, foi curado. Que fazer uma casa, na realidade, seja uma casa de pau a pique, uma casa mais projetada, a melhor casa, uma mansão, algo arquitetônico, algo, né? Hoje tem tecnologia para tudo quanto é lado, faz o que você quiser. Que o difícil, na realidade, eu acho que não é fazer uma casa, mas o difícil é você ser uma casa. Você percebe? A casa você faz, mas você ser aquela casa, ser o que Deus quer, ser o que Jesus quer, é aí, nessa casa, que os milagres, as transformações, as coisas vão acontecer. Porque Jesus, ele nunca importou com o seu ter. Eu tenho uma casa bonita. Amém? Se você tem, amém. Mas Jesus procura em nós o ser dentro daquela casa bonita. Amém. Por que eu digo isso? Porque no ter uma casa bonita, ou não ter, vai ficar. Concorda comigo? Vai ficar. Mas o ser uma casa bonita, vai ficar lá em cima. Amém. É o eterno. Já muda para as coisas espirituais. O espiritual está lá em cima. Então, faça o que fazer aqui, embaixo, no terreno. Faça em nome de Jesus. Essa visão, ser uma casa de Deus é onde as transformações vão ocorrer. Nesse ser é que acontecem as grandes reformas. Realmente. As grandes reformas acontecem no ser da casa de Deus. Por isso que eu citei lá Josué lá atrás. Porque Josué estava buscando, porque a Bíblia vem, você vai lendo e vai observando e vai vendo que Josué foi o sucessor de Moisés. Interessante que Moisés fez o que fez, não entrou na terra prometida, aquela terra terrena, mas entrou no céu, foi o maior profeta que já existiu. Né? E você vê a morte de Moisés, a Bíblia diz que o homem morreu forte, em vigor, né? Não ficou doente. Interessante mais ainda que ninguém sabe onde está o corpo de Moisés. Você sabia disso? Você já parou para pensar? Por que o corpo de Moisés desapareceu? Hein? O que foi isso? Foi arrebatado. Pode até ser, não sabemos. Embora a Bíblia não fala isso. Né? Mas uma coisa interessante, é fácil você dizer. Se Moisés tivesse um túmulo, imagina a romaria que estava atrás dele hoje.
Deus fez? Deixa eu esconder esse camarada. Ninguém sabe onde está. Mas ele tem que ser adorado, né? Ninguém sabe. Então, Deus faz tudo certinho. Tudo certinho. Nós é que complicamos. Nós é que somos complicados. Entendeu? Então, amado, o que a gente aprende? Então, vamos aprender junto. A gente tem que ser uma casa. E isso aí é mais difícil que fazer uma casa. Então, a grande mansão que a gente vai servir, que a gente vai ser o atalaia, vai ser o mordomo, o dispenseiro, né, de Cristo. Nessa mansão a gente vai servir e ser servido. Né? E Marcos, finalizando, capítulo 5, versos 35 e 36. Eu gostaria, meu irmão, ler só para a gente já finalizar. Marcos, capítulo 5, versos 35 e 36. Depois um outro irmão lê também 41 e 42. Marcos 5, versos 35 e 36. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para quem pagas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Esse é o 36. E o 41 e 42? E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Então, irmão, essa é a casa. O que eu quero dizer com isso? Na verdade, ele está falando ali da filha de Jairo. Uma menina que já estava morta. Ela já estava morta, fisicamente. Mas ele tem uma palavrinha: não temas, crê somente. Então o pai dela, na verdade, ele foi esperto. Ele se aproximou, pediu ajuda. E você só tem um ajudador 100% que não erra e não falha para você, que é Jesus. Então Jesus falou: não temas, crê somente. Esse homem entendeu isso. A filha dele, que estava morta, ressuscitou. Por quê? Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Você percebe, irmão? As dificuldades vêm, mas Jesus, na sua ação, mesmo à distância ou próximo, onde quer que esteja, quando a gente abre a nossa boca e clama, Ele age. Pode ser que o milagre que você está esperando esteja aqui ou não esteja, não sei, você não sabe quanto tempo. E talvez você seja sincero. Biblicamente, a palavra de Deus me orienta e me ordena a dizer isso. Talvez você nem veja o milagre que você está querendo que está aqui, nessa vida. Isso é possível. Existe essa possibilidade. Mas o importante, mais do que o milagre, veja bem, não é o milagre que você está esperando, mas sim a casa. O seu coração, que Deus está olhando, está vendo a sua intenção, o seu desejo, o seu temor, o seu amor, a sua misericórdia por aquilo que você está pedindo, e Deus atende. Por que eu digo isso? Porque o milagre que a gente está esperando, e quando você entende que está na mão de Deus, você tem paz. Você entende isso? Se você não está em paz, você não entregou o seu milagre na mão de Deus. Põe isso na sua cabeça. Se você não está em paz, esperando alguma coisa que aconteça com você ou com alguém da sua família, enfim, se você não entregou isso, você não está em paz. Mas se você entregou,
Deus conhece a sua casa maior, que é o seu coração, que eu estou falando aqui desde o começo. Você colocou isso na mão de Deus. Você entregou na mão dele. Você descansou no Senhor. Existem duas possibilidades ainda. De você ver o milagre acontecer e de você não ver. Mas mesmo você não vendo, você reconhece que Deus está agindo. Amém. Amém, irmãos? Amém. Então, esse entendimento, irmãos, que eu queria que você saísse daqui essa noite. Por quê? Eu pedi para vocês lerem Marcos 5, 35, 36, versos 41, 42, porque ele mostra que nessa casa ele libertou o aflito, ele deu a vitória, ele, não somente nessa casa, em outras casas, ele expulsa os demônios. Às vezes a gente até olha, porque a gente não conhece essa menina que estava doente, mas você sabe que o demônio muitas vezes ele traz a morte. Né? Mas você vê a ação aqui de Deus, a ação de Jesus sobre a enfermidade, sobre a morte e mudando a história dessa casa. Então, se a gente quer mudar a nossa história, nós temos que entender que na nossa casa maior, que é a nossa intenção para com Deus, aí sim os milagres vão acontecer. E essa é a nossa expectativa, a nossa esperança. Amém, irmãos? Amém. Então, esse Jesus é que muda a nossa história. Espero que você tenha entendido essa palavra. Que Deus nos abençoe, né, ricamente. Ok? Vamos estar então. Mesmo Espírito, Senhor, agradecemos aqui a tua presença. Amém, Senhor. Senhor, agradecemos por estar aqui unidos nessa noite. Verdade. Entregamos na sua mão agora, Pai, a vida do pastor Floravante e da vovó Lili, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, os dois se encontram enfermos, ó Deus. E nós agora declaramos, Pai, a cura sobre a vida deles, Senhor. Em nome de Jesus, eles têm sido seus servos, meu Pai. Essa família é uma família bendita do Senhor, Deus. Em nome de Jesus, Pai, venha com providência, Senhor, em nome de Jesus. Mas que acima de tudo, Pai, seja feita a sua vontade, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós declaramos a cura, Senhor. E nós queremos ainda, Pai, na semana que vem, testemunho disso, Senhor, que os dois estão bem, em nome do Senhor Jesus. Amém. Querido Deus, ainda na tua presença, Pai, estamos aqui, Senhor, humildes, Senhor, te implorando, Senhor, que o Senhor faça uma obra em nossas vidas, Pai, principalmente eu venho interceder pela vida da Angélica, Pai. Senhor, habita nesse coração, Senhor. Senhor, nós sabemos que Tu faz milagres até hoje, Pai. Coisas que às vezes não entendemos, Senhor, mas Senhor, faz a Tua obra na vida da Tua serva, Pai. Cerca ela, Senhor, todos os lados, Senhor, que ela esteja sempre na Tua presença, queira sempre estar perto de Ti, Pai. Em nome de Jesus, usa a boca dela para abençoar, Senhor, que tudo que sair da boca dela seja, Senhor, para honrar e glorificar o Teu nome, Pai. Que ela possa reconhecer que a vida que ela tem, Senhor, tudo vem de Ti, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Guarda ela, a sua família, os seus filhos, Senhor, todos os seus familiares, Pai. Que todos eles possam, Tu possas habitar o coração de todos eles, Pai. Em nome de Jesus, habita nessa casa, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Continuando, Pai, pedimos uma bênção especial para a Ana Rita, que está passando por alguma enfermidade, um problema de saúde. Só o Senhor conhece o coração dela, Pai. Visita aquele coração, Pai. Traga cura para ela, para que ela possa, em breve, estar dando seu testemunho de vitória, Pai. Abençoe aquela família, abençoe os filhos dela, abençoe o marido, Pai. Visite aquela casa, traga bastante paz, bastante harmonia, Pai. Traga bênçãos e mais bênçãos, saúde e prosperidade para aquela família, Pai. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai, aleluia na tua presença, Deus. Como é bom estarmos aqui. Amém. Mas louvamos, meu Pai, e também clamamos, Senhor, pela cidade ali, Senhor, do Rio de Janeiro. O Senhor é Deus de perto, Deus de longe. Deus visita, Senhor, cada vida que ali está, Pai. Muitos estão chorando nessa hora, Senhor, porque perderam ente querido. Oh, Santo Deus,
Deus, muitos perderam o material, mas o material a gente sabe que logo, logo chega. Mas as vidas, Pai, só o Senhor sabe, meu Deus, o que vai acontecer. Mas toma, Senhor, cada um, Senhor. Cobre eles com teu sangue. Enxuga, Senhor, cada lágrima. Senhor, consola, Senhor, cada coração. Meu Deus amado e querido, entra, Senhor, com poder, meu Deus, nessa cidade. Não só ali, mas no Brasil, Deus. É verdade. Toma, Senhor, o Brasil nas tuas mãos. Amém. Tira, Senhor, toda a seta, todo o laço do inimigo. Verdade. Meu Deus, ali naquele estádio, meu Pai, de futebol, quantos que foram pisados, que foram, Senhor, apedrejados, meu Pai. Meu Deus, traz paz ao Brasil, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Entra, Senhor, aonde nós não podemos. Tira, Senhor, todo o roubo, meu Deus. Eu sei, Senhor, que nós não podemos mudar, mas eu sei, meu Deus, que se somente a gente crê, Pai, o Senhor faz, meu Pai, o milagre acontecer, meu Deus. E pode, Senhor, tão somente, meu Deus, o Senhor pode, Senhor, colocar paz no Brasil, em nome de Jesus Cristo. Trabalha, Senhor, no coração de cada um. Levanta, Senhor, um exército, Senhor, no Brasil, meu Deus, e faz mudar, Senhor, essa situação em nome de Jesus Cristo. Pai, eu já te louvo e te agradeço por tudo. Amém. Amém. Ó Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, engrandecido seja o teu santo e maravilhoso nome, Pai amado. Perdoa, Senhor, as nossas iniquidades, Pai, nessa hora, na tua presença, Senhor. Porque sabemos que quando chegamos aqui, o Senhor já estava, Senhor. Obrigado, meu Pai, pela palavra da noite, Senhor. Obrigado, Senhor, pela nossa vida, Senhor. Obrigado, Jesus, pelas nossas tribulações também, Senhor. E nesse momento, Senhor, eu te apresento a vida do pastor Joel, Senhor. Eu te apresento a vida da Catherine, do Felipe, do Jacob, Senhor, da Aline, Senhor, da Vanessa, Senhor, da Lilinha, meu Pai amado. Abençoa, Senhor, suas filhas, Senhor, com saúde, com paz, com alegria, Senhor. Cuida, Senhor, deles, Senhor, que os meninos, Senhor, possam estar com saúde, meu Pai amado, porque doença não te louva, meu Pai, e pelas tuas pisaduras, Senhor, a casa do pastor Joel, Senhor, foi toda curada. O teu anjo, Senhor, protege ele, Senhor, cuida dele, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meu. Não, a Marta tem que orar. Pode vir, pode. A Marta ora aqui. Chega um pouquinho, irmão, para cá. Quem puder. Vamos fazer um círculo aqui nessa caixinha. A Marta vai estar orando. Você não ora? Isso. Não, então. Já vamos aproveitar então já aqui. Bom, oração e beijo não faz mal para ninguém. Boa verdade. Tá bom, irmãos? Dá as mãos, por favor. Você... Isso. Tá bom? Vamos consagrar essa caixinha. Falta então a Marta. André, bota a Marta para baixo. Então a Marta ora, depois eu oro encerrando, tá bom? Vamos lá. Obrigada, Senhor. Estamos aqui, Pai, agradecemos por sua misericórdia. Amém. Pelo qual nós não somos consumidos. Ó, Pai, eu venho lhe pedir, Pai, pelo sogro da Zoila, Senhor, o Moisés. Pai, visita ele nessa hora, Senhor, que ele teve um derrame, Senhor. Senhor, é o Deus que cura, Senhor. Nós conhecemos, Senhor, que a enfermidade, Senhor, não tem vez, ó Pai. Quando nós te conhecemos e clamamos o seu nome, é verdade. Ó Pai, vai de encontro ao coração dele, que ele possa crer, Senhor. E nós nessa hora criamos, ó Pai, que o Senhor pode fazer um milagre. É verdade. Os nervos, os músculos que foram afetados, o Senhor, deixa que ele não tenha lesão nenhuma, Senhor. Que ele venha, Pai, ser a glória e a honra do seu nome, que ele venha te conhecer, Pai. Não sei se ele te conhece, Pai, mas visite aquele coração, Senhor. Em nome de Jesus, nós declaramos cura, Pai, para você, Pai. Agradecidos, Pai, no seu nome. Amém. Dá licença, eu quero pedir. Com simplicidade, ó Pai, mas sei que a tua palavra não volta vazia. E é no nome de Jesus, Senhor, que eu clamo, ó Pai, por cada família aqui, Senhor, por esses nomes que foram colocados aqui, pela cura, pela transformação, pelo desvio, ó Deus, pelo milagre que precisa, ó Pai, por tudo, ó Deus, que foi colocado aqui, o Senhor conhece, mesmo antes da gente abrir a nossa boca, o Senhor já sabe, já conhece todos, ó Pai.
Nós colocamos no teu altar, ó Deus, todas as petições, tudo aquilo que precisa ser feito, mas que seja feito pela tua mão e pela tua vontade, ó Deus. Nós colocamos essa caixinha de oração também na tua presença, onde ela vai estar, ó Deus, também essa semana com a irmã Eunice, ó Deus, e já colocamos ela também no teu altar. Guarda a sua vida, livra do mal, ó Deus, e que as opressões, tudo que vieram, ó Pai, contra a sua vida, nós repreendemos no nome de Jesus. Que ela passe uma semana de paz, orando, ó Pai, agradecendo, e tudo aquilo que tem que acontecer seja da tua mão, ó Pai, porque a tua vontade é a melhor para a nossa vida. Pai, muito obrigado por esse momento, nos leve de volta à nossa casa, ó Deus, e nos dê uma noite de sono, onde os teus anjos nos guardam, ó Pai. Muito obrigado por tudo, ó Deus, é no nome de Jesus que oramos e agradecemos ao Senhor. Amém. Amém. Amém.